conhecida como Bia desde criança, meu Aham. apelido, e Paixão é meu sobrenome, né? E eu sou confeiteira, né? Comecei no ramo, acho assim, comecei primeiro fazendo os bolos para casa, para família. Nessa época eu morava no Pará, morei por 9 anos, né, na cidade de Abaetetuba, no Pará. E ali eu comecei a fazer os primeiros bolos, né? Fazendo para casa, por vontade de comer mesmo. Que eu gosto muito de comer doce. E comecei. E as pessoas sempre achavam o bolo gostoso e ficava pedindo, as amigas, ah, faz para vender, faz para vender. E falava, ah, mas eu não sei confeitar, eu sei fazer o bolo, não sei Nesse confeitar. período você aprendeu meio que só Só mesmo. no No YouTube, e YouTube. eram os grupos de Facebook, né? Naquela época eu era bem ligada a Facebook, né? Então eu aprendi muito assim. Uhum. E aí tantas pessoas pediram falar que o bolo era gostoso, eu comecei a querer fazer, né, para vender. Só que nessa época a gente trabalhava numa loja, né? A gente era Uhum. sócio gerente da loja, então eu tinha que conciliar, né, meu trabalho da loja e os bolos. E fui aprendendo. Cada vez mais que você faz, você quer mais, quer mais. Uhum. Quando você começa a fazer algo que você gosta, né? É bom, né? Esse Isso, sentimento. isso. E aí eu fazia aquilo me fazia bem, eu cada vez mais testando. Muitas vezes dava errado, jogava muita coisa fora. Tinha dia que eu falava, não, não vou mexer mais com isso não, mas no outro dia já estava com vontade de novo. Uhum. E foi assim que eu comecei, né? Comecei a vender ali os primeiros bolos, né, na cidade de Abaetetuba, no Pará. E vendia. O pessoal Uhum. gostava, eu vendia ali uns 7 bolos por semana, achava que estava bom demais, né? E até que um dia, isso era eu e meu esposo, né? Trabalhava na loja, né? E até que um dia, simplesmente, era uma sociedade, os sócios chegaram e desmancharam a sociedade, falou que não dava mais, as coisas já não estavam indo muito bem, Uhum. e simplesmente falou que não dava. E naquele momento ali, a gente morando ali, só eu e ele, e duas crianças, né, meus filhos, Uhum. bateu um desespero naquele momento, né, de pensar, meu Deus, e agora? 2 desempregados, né, o que vai fazer? Uhum. E aí eu falei para ele, eu quero voltar para minha cidade natal, que é Porangatu. Entendi. Fui nascida e criada em Porangatu, né? Tinha vontade de voltar, porque minha família é toda aqui, então a gente foi para lá só por trabalho mesmo. E a gente resolveu voltar. E nessa volta foi muito difícil, né? Porque é o que eu sempre digo, para você sair é fácil, mas para você voltar é difícil, porque você volta assim com um sentimento de fracasso, né? Uhum. Eu voltava naquele momento, a gente voltava sem ter conquistado aquilo que a gente foi buscar. Não era como a gente esperava, de sair do interior aqui, que falam que não tem oportunidade, que para crescer você tem que ir para outros lugares, né? Então, naquele momento a gente voltava muito triste, muito arrasado mesmo, né? Uhum. E a gente voltou. E quando voltou, gente, desempregado, vai fazer o quê? Falei, eu Uhum. sei fazer bolo. Falei, eu não vou desanimar. Eu sempre fui uma pessoa assim que sempre trabalhei na minha vida desde novinha. Então, eu falei, eu vou fazer bolo, vou vender bolo. E naquele momento as pessoas falaram assim: você vai vender bolo aqui em Porangatu, aqui eu acho que não vai dar certo esse negócio de bolo, porque aqui tem uma confeiteira em cada esquina. Entendi. Tem muito mesmo, né? Concorrência, né? Realmente. Aí eu falei, ah, mas eu preciso tentar. E na época eu tinha uma máquina de fazer os topos, que é aqueles enfeites que a gente coloca em cima do bolo, né? Sei. E aí eu falei, se eu não vender bolo, eu vendo topo. Porque já que tem muita confeiteira, eu posso vender os topos para as confeiteiras. E foi assim que eu comecei. Por incrível que pareça, meus primeiros trabalhos dentro de Porangatu foi para as boleiras. Eu fazia topo e vendia para elas, porque eu não tinha cliente de bolo, né? Ninguém me conhecia. Uhum. E nesse período a gente voltou tão assim, tão numa fase tão difícil que nós não tinha nem onde morar. Nós não tinha casa Nossa. própria. Isso tem quanto tempo? E isso vai fazer 3 anos. E a gente não tinha, então assim, minha sogra emprestou a casa que ela tinha aqui, que era alugada, ela emprestou pra gente morar por um tempo, o tempo que a gente precisasse. Era uma casa bem simples, né? Eu até brinco, eu comecei fazendo meus bolos aqui numa área, não era nem numa cozinha, porque na casa não tinha cozinha, tinha uma área pequenininha nos fundos, e é ali que eu comecei, fazendo os bolos no calor de 40 graus, né? Que vocês sabem que aqui em Parangatu é muito quente. E eu comecei a ter os primeiros clientes, né, de bolo. Era a minha paixão, comecei a divulgar, né, no Instagram. E aí começou a aparecer esses primeiros clientes, através do Instagram. E aí as pessoas foram falando um para os outros. Comia o bolo, nossa, você viu o bolo dela? Nossa, além de bonita, é gostoso. Começou bem de forma orgânica, né? Sim, e assim, era bem simples, tá? Na época, assim, bem mais simples do que é hoje, mas mesmo assim eles já achavam que era diferente.
E aí as pessoas começaram a falar de um para outro, boca a boca, né? O famoso boca a boca. E começaram a esparramar e as coisas foram aumentando, foram aumentando. E quando eu vi, eu já estava tendo, assim, uma clientela muito boa, né? E nesse período, assim, o meu esposo, o Lindomar, desempregado, né? Tentando de todas as formas o emprego aqui na cidade. E eu falo assim que as portas se fecharam para ele de uma maneira que não aparecia nada. Não aparecia nada. Eu lembro que ele, assim, é uma pessoa que é formado, é estudado, tem experiência. Ele chegou aí fazer uma entrevista numa loja de parafuso, para ser vendedor de parafuso, e nem para isso chamaram ele, né? De sócio, com experiência, bagagem. Sim, ele é formado em administração, né? E nada. Então, eu vejo assim, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito, creio muito em Deus, né? Então, hoje eu vejo que tudo foi permissão de Deus, né? O que a gente tinha que passar. E eu falava pra ele, vem, trabalha comigo, me ajuda. E ele falava, não, tipo assim, o homem, na cabeça do homem, isso não é coisa pra mim, não. Isso é coisa de mulher, isso é pra você. Isso aí é só bagunça, né? Normalmente o homem pensa isso, porque eu sei, né, que tem muitos que não apoiam, né? Eu vivo isso, né? Eu recebo muitas histórias assim. E ele não queria me apoiar, ele não queria, no início era difícil, mas aí quando as coisas começaram a caminhar, começaram a melhorar, né? Teve todo um processo, né, para ele poder me apoiar, né? E graças a Deus as coisas foram aumentando, foram dando certo e foi crescendo. E dali vi uma necessidade de ter um cantinho melhor para mim, né? Que ali na área já não dava mais. E aí eu lembro que eu tinha um quartinho de visita dentro da casa, um quartinho mesmo, tá? Bem pequenininho. E eu falei, eu vou montar um ateliê. Falei, eu sempre chamei de ateliê, por mais simples que seja, eu falava, era meu ateliê, né? Era o meu cantinho. E ali eu montei tudo improvisado. Coloquei uma pia dentro desse quarto. E falei, aqui vai ser meu ateliê, porque a encomenda aumentando, né? Eu precisava de um espaço que fosse melhor, que eu pudesse climatizar. E ali eu montei o meu primeiro ateliê, muito simples, né? Uma mesa improvisada, um armário improvisado. Mas ali começava, né? Um pedacinho ali, no início de um sonho, né? Que ia se tornar realidade depois, né? E eu lembro que uma das coisas que me fez crescer muito no Instagram, né? Que eu gosto sempre de falar, que as pessoas sempre também perguntam o que foi que cresceu tanto o seu Instagram. Foi um bolo que eu fiz, né? Eu lembro que a cliente pediu esse bolo de última hora. Perguntou se eu fazia aquele modelo. Eu nunca tinha feito. Foi tipo um desafio. Foi. Eu sou assim, eu gosto disso, né? E aí a cliente pediu. Eu falei, eu não fiz não, mas eu vou fazer. Pode deixar que eu vou fazer, né? Nisso eu já tinha feito um curso. No momento que eu vi que as coisas começaram a melhorar, já comecei a investir também, né? Porque se você não investir também, não adianta. E essa melhora você já sentiu na venda orgânica, de Sim, boca a boca, já tava vendendo muito já. Tinha semana vender 30 bolos já. Nossa. Quem vendia um bolo por semana no início, né? E aí eu fiz o bolo. E era um bolo preto. Um bolo preto. Só que eu tava fazendo aquele bolo como eu fazia qualquer outro bolo. Né? Com carinho, dedicação, como todos os bolos. Só que eu não imaginava que aquele bolo, né, ia ser o bolo que ia me deixar conhecida, né? E a partir daquele bolo ali, eu fiz e postei. Normal, né? E aí o Instagram começou a crescer, subir demais. Eu tinha, na época, eu não tinha nem 4.000 seguidores. E aí, de repente, o negócio começou a subir. Quando eu vi, eu já tava com 10.000 seguidores. Falei, meu Deus, como assim? O que aconteceu? Eu não sabia, eu não entendia muito de redes sociais. Né? Hoje, graças a Deus, a gente já entende um pouco, mas naquele momento eu não entendia. E eu falei, mas o que tá acontecendo aqui nesse Instagram? Falei, meu Deus, pensava assim, alguém tá fazendo alguma coisa, meu Instagram tá crescendo. E aí começaram a chegar as mensagens pra mim, as pessoas enviar direct, enviava a foto do bolo preto, né? E aí o povo falava, eu vi seu bolo em tal lugar, eu tô vindo aqui por causa desse bolo. As professoras, aquelas pessoas que me inspiraram lá no início, onde eu olhava as coisas delas e me inspirava, começaram a mandar mensagem pra mim. Aquilo pra mim eu pulava de alegria. Muitas vezes eu chorava de ver uma inspiração minha, que eu me inspirava, já estava me tratando como amiga, como colegas. Falei, meu Deus, e aí eu percebi que o que estava levando as pessoas era o bolo preto, né? Só que é o que eu sempre falo, não adianta eu ter uma coisa que chame a atenção.
Por exemplo, eu fiz o bolo. Se as pessoas entrassem no meu Instagram e vissem só o bolo de interessante, eles não iam me seguir. Precisava de alguma coisa pra Precisava. segurar esse público, Isso, né? então eu tinha uma página já bem organizada, do meu jeito, né? Uhum. Bem organizada, mas eu sempre fui muito detalhista, eu sempre gostei de tirar boas fotos, né? Então eu sempre me atentava a isso. Então quando as pessoas entravam ali através daquele bolo, que eles olhavam a página bem arrumada, aí as pessoas começavam a me seguir. Então foi tudo muito rápido. Quando eu vi, eu já estava com 20 mil seguidores. E vou até falar uma coisa aqui, né? Porque foi uma coisa que chegou no meu ouvido. As pessoas, às vezes, da cidade começaram já até comentar que não existia isso, que não tem condição, isso aí não existe, ninguém cresce assim dessa forma, porque isso chegava no meu ouvido, né? Comprou seguidor. Comprou. Falava, comprou. Eu falava, meu Deus, mas como é que compra? Porque eu nem sei comprar. Falei, eu tô precisando de dinheiro, como é que compra isso? Então, assim, foi tudo mesmo de forma orgânica mesmo, né? E pra quem entende um pouquinho, sabe que você comprar seguidor não funciona. Você vai ter um público lá que Pois não é. vai comentar, que não vai Sim. curtir, que não vai engajar. Pra Sim. que isso? É igual Não eu, adianta. você olhar pro meu Instagram agora é pequeno. A gente vai tá chegando agora que tá chegando a 3 mil seguidores. Mas a gente tem um engajamento muito bom. No mês passado a gente bateu 100 mil impressões. Um Instagram de 3 mil pessoas. Pois é. Então, tipo assim, não adianta. Eu vou lá, Não meto adianta. lá 10 mil seguidores. Agora liberei Sim. meu arrasta pra cima. Pra quem? Pra robô, pra boot? Pois é, né? Não tem nem sentido. Não tem. E aí eu falei, eu não ligava, né? E aí com isso, porque igual você vê, quem entra aí no meu Instagram pode ver o engajamento, né? É real, né? E as pessoas começaram, através disso, as pessoas começaram a me pedir curso. Elas queriam aprender comigo. Eu falei, mas como assim? O povo quer aprender? Será que eu vou saber ensinar? Eu ficava pensando, perguntava a mim mesmo, né? Se eu ia saber ensinar alguma coisa, né? E aí eu precisava de ter condições, precisava de espaço, né? A casa simples demais e falava, eu precisava do meu cantinho. Foi quando eu montei, né, o cantinho que eu tava falando pra vocês, meu primeiro ateliê ali, tudo improvisadinho, pra mim poder ter essa oportunidade de dar cursos, né?